mais um podcast da Vplay. Eu estou aqui com ele, que é a estrela do nosso reality Saturados, a estrela que não apareceu, mas ficou nos bastidores. Alan, nosso editor, a pessoa que gravou todo o nosso reality junto com a Yasmin, claro, vamos dar mérito à sua esposa, Com certeza. porque ela não está aqui presente, mas fez parte também desse trabalho que foi sensacional, né? O que tu tens a dizer sobre ter participado de um primeiro projeto da Vplay tão grandioso como um reality Saturados? Cara, eu acho que não tem palavras, né, pra isso. Chorou! Caraca! Primeiramente agradecer, né, a todo mundo, principalmente a ela, né? Ela não tá aqui, mas... Já começamos esse podcast com um clima romântico, de declaração. Bota uma música romântica aí, editor. Bora ferrar a vida com o editor, né? Me Sim. ferraram demais. A gente vive ferrando a vida do Alan, porque eu tô sempre falando, ô Alan, tem como fazer isso, aquilo e tal, tipo, alterar isso, e alteração é muito chato, né? Mas é necessário. É necessário porque... Nem tudo é do jeito que a gente quer. Sim. Tem que ser do jeito que o cliente pede, do jeito que tá no roteiro, então a gente tem que obedecer. Então tá, eu quero relembrar um pouquinho sobre o nosso encontro, como que a gente conheceu o Alan. A gente tava palestrando no Edge em Brasil e antes de palestrar, já no primeiro dia, a Yasmin, que é a esposa do Alan, que já recebeu uma declaração de amor aqui hoje, ela tava acompanhando a gente nos stories e viu que eu tava sentado num lugar X e aí veio ela com o Alan, assim, né? Oi, não sei o que, a gente adora o trabalho de vocês e tal, isso. E nisso, o Alan nem conhecia direito, não, ela, né? Ela conhecia a gente, mas o Alan nem sabia quem a gente era. Ela ficou, nossa, o Bruno tá ali na frente, meu Deus, eu preciso falar com ele. Eu falei, quem é Bruno? É um cara que eu gosto muito. Legal. Bora lá. Aí vieram esse casal de Roraima falar comigo. E aí a gente começou a conversar e tal, beleza. No segundo dia do congresso a gente palestrou, eles assistiram a nossa palestra. E o Alan filmou alguns trechos e tal. E já no final da palestra, assim, quando a gente saiu do congresso, eu vi que tinha uma marcação no Stories de um vídeo já editado e tal. E eu fiquei assim, nossa, que rápido, né? Esse cara que filmou e tal. Aí repostei. Aí no terceiro dia do evento, o Alan veio agradecer por eu ter repostado o vídeo que ele tinha feito no Stories. E aí, tanto que tu chegou e falou, obrigado e tal, eu fiquei meio sem entender o que era obrigado, né? Tipo, achei que era porque tu tinha ido na nossa palestra e tal, mas não, é porque eu tinha repostado o vídeo. E aí, tipo, ali a gente começou a conversar. Já saindo do evento, a gente falou, cara, eu e o Diego conversando assim, a gente tem um vídeo pra editar do Edge em Brasil, que a gente tinha filmado toda a nossa experiência de ter palestrado lá no evento e tal. Por que a gente não fala com esse louco pra ele editar o vídeo pro nosso canal, né? O vídeo do Edge em Brasil. Inclusive, esse vídeo está no nosso canal do YouTube, Vplay. O título do vídeo é Roubamos o Maior Congresso da América Latina. E foi o primeiro vídeo que o Alan editou oficialmente pra gente. Mas o mais legal de tudo isso é ver como as coisas se conectam, né? Como o fato de ele ter aproveitado a oportunidade, de ter feito um vídeo sem pretensão de nada, talvez, mas porque ele tava afim de fazer, ele postou, ele foi legal, ele marcou a gente, ele veio agradecer no dia seguinte e ali a gente pôde conhecer um pouquinho mais dele, né? Como é que foi olhar pra tua experiência de ter postado vídeo, de ter vindo falar com a gente, de ter agradecido, de hoje estar fazendo tanta coisa com a gente. Cara, foi muito louco porque, como tu falou, né? A gente postou o primeiro stories no dia lá, que vocês palestraram no segundo dia. E foi tudo sem pretensão de nada, só foi pra marcar mesmo, mostrar o trabalho e acabou. Aí no terceiro dia a gente fez o vídeo completo do Edge Brasil, o resumo. E postamos e marcamos do mesmo jeito. Fizemos a mesma coisa porque as pessoas que a gente marcou foram as pessoas que nós gostamos muito das palestras e tudo mais. Então a gente marcou porque a gente só queria mostrar, sem segunda intenção, sem nada. E de repente vocês entraram em contato com a gente ficou muito louco assim, cara, que coisa louca. Os caras pediram pra gente editar o vídeo do Edge Brasil, foi muito louco aquele negócio. Eu entrei em êxtase assim, eu falei, meu Deus, não acredito, meu Deus. E fiquei, eu acho que uns 10 minutos falando assim, meu Deus. E parei, eu tava andando por São Paulo, parei, olhei assim pra minha esposa e ela, obrigado. Se não fosse eu, se não fosse a Yasmin ter vindo dar oi no primeiro dia, nada teria acontecido. Não, o mais engraçado é que até hoje, né, ela fica, obrigado, Alan. Mas eu acho que é isso, assim, a gente, nessa palestra que a gente fez, que vocês filmaram, a gente falou sobre a arte das conexões. Isso. E nada mais é do que isso, assim, eu acho que
muita gente reclama por não ter as oportunidades ou por não estar no lugar certo, na hora certa, que pra gente acaba que nem existe muito isso, assim, porque eu acho que, claro, a gente tem que estar preparado pro momento, mas é estar atento às oportunidades também que estão acontecendo à nossa volta, porque vocês poderiam muito bem não ter marcado a gente e a gente nunca ter se conhecido. Mas o fato de tu correr atrás e mostrar e falar sobre o teu trabalho vai fazer diferença. Ninguém vai te conhecer tu tendo parado em casa sozinho, né? É aquele velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. A gente fez tudo fluir naturalmente. A gente queria ser visto, claro, óbvio isso. Todo mundo quer ser visto, quem é que não quer? Mas a gente fez isso sem segunda intenção nenhuma. A gente deixou fluir naturalmente. Alguns dias depois, o Congresso Make Move do Ed Brasil também postou o nosso vídeo e a gente ficou muito agradecido a eles. De vez em quando eles postam nos vídeos nossos, mas, cara, a gente marca só pra poder as pessoas verem a gente. Sim, sem segunda intenção nenhuma. E na nossa história da Voe também foi muito isso que aconteceu, assim, porque a gente era de uma cidade do interior de Santa Catarina, de 20 mil habitantes. Hoje a gente tá em São Paulo, muita gente conhece o nosso trabalho, mas porque a gente sempre esteve disposto a tirar a bunda da cadeira. A gente nunca ficou dependendo só da nossa cidade ou algo do tipo. A gente sempre quis mostrar o nosso trabalho para as outras pessoas. Então, desde quando a gente começou a fazer trabalho em São Paulo, a primeira coisa que a gente fez foi falar sobre o nosso trabalho para outras pessoas e pessoas de São Paulo, que era o que a gente queria, né? A gente não queria vir embora para São Paulo. Como é que eu vou vir embora para São Paulo estando lá na cidade chamada Sombrio, de 20 mil habitantes, sem falar com ninguém de São Paulo? Isso não quer acontecer. Ninguém de São Paulo ia me descobrir lá, né? Exatamente. E então, a dica desse podcast já é correr mais atrás, né? Tipo, é falar para as pessoas sobre o seu trabalho. Às vezes a pessoa que você vai falar hoje não vai te ajudar imediatamente, mas ela pode conhecer alguém que te leva até outra pessoa e quando tu vê, tu tá onde tu gostaria por uma conexão, assim, né? É como se fosse uma teia, de uma pessoa tu leva a outra e assim vai, né? Então, o que você precisa saber é que o nosso Reality Saturados está no ar. Você pode acessar e assistir através do www.voeplay.com.br. Eu quero saber do Alan agora, mais falando do reality. Qual foi a maior dificuldade, assim, das gravações do nosso reality, os Saturados? Pra quem não assistiu e tá muito perdido no que eu tô falando, é um reality de fotografia onde 6 fotógrafos disputaram disputaram o quê? O que eles disputaram? O prêmio que o vencedor do reality ganhou foi uma mentoria comigo, Bruno, e com a Carly Marques, que foi quem apresentou o reality junto comigo. Mas durante todo o reality tiveram muitos aprendizados, né? Em cada episódio, assim, muitas coisas que os fotógrafos acabam errando ou se deixando levar pelo nervosismo no dia a dia, a gente conseguiu mostrar lá e conseguiu falar sobre como lidar melhor com todas essas situações e, enfim. Eu tô falando demais, mas assiste lá, voeplay.com.br. Eu quero saber do Alan que gravou e editou, qual foi a maior dificuldade de tudo isso, desse processo? Porque foram bastante pessoas envolvidas, né? Foi bastante... Nossa, cara, em português. Vai, fala, responde. Cara, eu acho que a maior dificuldade, eu não vejo como dificuldade. Por mais que tenham sido várias pessoas que estavam lá ajudando e tudo mais, mas você tá ali com 2 pessoas para filmar, uma pessoa para áudio. Isso dificulta muito, principalmente para edição depois. Claro que, como eu estava lá, eu já sabia o que ia entrar na edição, como eu editei também. Mas a questão é você voltar para casa com 1 tera de arquivo. 1,7, né? Quase 2 tera. Exatamente. Então você voltar para casa com 1 turbilhão de arquivos. Isso que eram só 2 pessoas gravando, né? Isso que eram só 2 pessoas. E tinha uma câmera de reserva, assim, gravando. Ficava sempre no tripé e tal, né? Pra qualquer merda tá ali. Câmera de segurança. Então, foi muito complicado por conta disso. Você não ter alguém, principalmente pra estar ali anotando os pontos principais pra entrar na edição. Mesmo que você sabia o que estava acontecendo ali, era muito complicado, porque na hora da edição você tinha que assistir tudo. Ou seja, você... Revive tudo tudo de uma forma que tu não aguenta mais também, porque tu já viu tudo aquilo, tem que ver tudo de novo, que merda. Aí quando você termina o episódio, você manda, aí tem alteração, você tem que ver tudo de novo. Aí depois... Eu tô ficando com peso na consciência de ter de tantas alterações. Relaxa, é normal, todo o processo de edição é normal isso. Não, e uma coisa extremamente elogiada, que está sendo extremamente elogiada, é justamente a edição, né? Porque tá uma parada
parada muito profissional, assim. Eu acho que é muito legal quando vem, Obrigado. tipo, os depoimentos dos participantes de acordo com aquela situação e tal. E todo o roteiro, enquanto a gente pensava, já foi pensando também na edição depois, né? Chegava no final de cada dia, a gente entrevistava cada participante falando sobre as coisas que ele viveu naquele dia. E esses depoimentos vão entrando no meio da edição, né? Mas eu vou deixar você assistir agora o episódio, porque eu acho que a gente já tá falando demais. E no próximo podcast da semana que vem, a gente vai falar com o Alan ainda, que ele está aqui. Eu quero aproveitar que hoje ele está em São Paulo, mas ele mora em Roraima. Talvez ele esteja morando em São Paulo em breve, vamos ver. Em breve. Mas outra coisa que eu quero falar contigo, que daí a gente deixa pro próximo podcast, é sobre vídeo de casamento. Porque a gente, além de tudo isso, começou a fazer vídeos de casamento na Voeart também. É uma coisa que a gente não tinha equipe que fazia, não tinha equipe, enfim. Era uma coisa que tava assim meio indo conforme dava, mas agora oficialmente a gente tem equipe de vídeo, que é o Alan também e a Yasmin. Então olha só, de um stories, galera, de uma marcação, olha tudo que aconteceu na vida deles, que maravilha. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo podcast.